continuando aqui a nossa aula de português do segundo ano, tá? Os alunos do segundo ano, tá bom? Vocês vão abrir agora o livro de vocês na página 12, tá? 13 e na página, só na página 12 e 13, tá? Vocês vão tentar responder algumas questões do texto, tá? Que diz assim, ó, ler para compreender. Irei fazer a leitura das perguntas, não vai ser todas, só essas que estão circuladas é que vocês vão responder. No caso, a primeira questão, a terceira, letra A e B, a quarta e a quinta questão, somente a letra A, tá certo? Só essas que vocês vão responder, não é para responder todas. Quando vocês terminarem de responder, vocês vão tirar a foto e mandar no meu PV, tá? Para que eu possa estar corrigindo a atividade de vocês. Primeira questão diz assim: as personagens da história que você ouviu são animais. Quais são esses animais? Circule os nomes deles. Aí nós temos aqui, ó, cigarra, gato, formiga, macaco. Né? Então, lá na história que nós acabamos de ler, apareceu 2 animais, né? Então, você vai marcar, vai circular aí quais os animais que apareceram nessa história. Terceira questão, né? A segunda você não vai fazer, só as que estão circuladas. A terceira, no inverno, a cigarra teve um problema. Letra A, o que aconteceu com ela? O que foi que aconteceu no inverno, quando chegou o inverno? O que foi que aconteceu com a cigarra? Você vai escrever aqui a sua resposta, tá? Vai lá no textozinho, procura que lá está a resposta. Letra B, o que ela fez para resolver esse problema? Ela fez alguma coisa para resolver esse problema? Então, você vai lá no texto, volte lá no vídeo do texto, da leitura que a gente acabou de fazer, tá? Ou peça aí ajuda, orientação a seu papai ou a sua mamãe, para encontrar a respostazinha da letra B e escrever aqui. Quarta questão. Releia este trecho da fábula. E bateu a porta na cara da cigarra, que foi obrigada a cantar em outra freguesia. Aqui, nós temos vendo aqui a cena, né? A cigarra batendo na porta da formiga. Marque com um X o sentido da expressão em destaque, usada no texto. Essa aqui, ó. Cantar em outra freguesia. Essa é o que está destacado. O que significa? Apresentar-se como artista em outro local ou buscar ajuda em outro local. Então, você vai marcar só uma dessas duas. Só uma é a resposta correta. Tá bom? Agora é a quinta questão. A quinta questão, vocês vão responder somente a letra A, tá? A letra B não precisa. Diz assim: releia o final do texto chamado de moral da história. Os preguiçosos nada têm a colher. Aí, letra A. Marque um X na alternativa que explica o que é a moral de uma história. Vocês vão marcar uma dessas duas. Eu falei lá no finalzinho do texto, eu disse o que significava a moral da história, né? Então, aqui, a moral explica quem são os personagens da história, ou a moral da história, ela traz um ensinamento transmitido por meio da história, né? Então, qual dessas duas? O que é a moral da história aí? Os preguiçosos nada têm a colher. Depois que foi feita a leitura do texto todinha, né? Nós chegamos a uma conclusão aí que é chamada de moral da história. Os preguiçosos nada têm a colher. Então, o que é essa moral? A moral, ela explica quem são as personagens da história ou a moral, ela traz um ensinamento transmitido por meio da história? Você vai marcar aí uma dessas duas, tá? Quando terminarem, tire a foto e manda
no meu PV, ok? Tenha um ótimo dia e até amanhã.